Muito bem. Vamos agora iniciar a leitura e o comentário do 17º capítulo do livro Vidas Vazias. Bênçãos da imortalidade. Por mais se prolongue a existência física, apresente-se saudável e encantadora, momento chega em que se interrompe ao impacto natural da degenerescência orgânica. Vai chegar um momento em que o corpo desgasta e a falência dos órgãos vai trazer o desencarne, vai trazer a morte do corpo físico. Nas incessantes alterações a que estão submetidas as células, a energia vital se dilui e cessam as mitoses encarregadas da renovação do corpo. É o que nós estamos falando. Sucede que tudo no universo permanece em incessante alteração, obedecendo às poderosas leis que o governam. A indumentária carnal é de duração limitada, em razão das necessidades do processo evolutivo em contínua transformação. Construída essa roupagem com os elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, condutas e atos, é um invólucro temporário com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Olha essa colocação que é importante nós entendermos. Construída esta roupagem, com os elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, das nossas condutas, dos nossos atos, é um invólucro temporário, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Olha que interessante. Este invólucro, ele foi composto para proporcionar o desenvolvimento moral do espírito. Entende? Segundo a condição do próprio espírito. Dessa forma, tudo se modifica no cosmos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Conforme ensinaram os mentores da humanidade ao codificador do Espiritismo, e se encontra em O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 540, resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos. Entende? Vamos ver aqui. 540 do Livro dos Espíritos. Dessa forma, tudo se modifica no cosmos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Conforme ensinaram os mentores da humanidade ao codificador do Espiritismo, e se encontra no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 540, o que eles nos dizem? Questão 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com o conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio
ou por um impulso instintivo e refletido, uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Veja bem, aqui, dessa forma tudo se modifica no cosmos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Então, tudo na natureza se encadeia. Quando a gente olha os arquipélagos montados, são seres que contribuíram para a formação daqueles arquipélagos. A existência corporal é de valor inestimável pelas possibilidades que faculta na tarefa de aprimoramento interior de todos os seres. Aprendiz da vida, o espírito mergulha na sombra da carne e dela sai com naturalidade cada vez mais aprimorado para a imortalidade. A Terra é, desse modo, uma escola de bênçãos especiais para todos que lhe percorrem os cursos diversos, assimilando deveres e executando-os até a conquista da plenitude. Cada experiência realizada constitui um degrau de ascensão na busca do infinito. Não fosse esse fenômeno, e a jornada humana seria destituída de significado, de um sentido profundo, qual a aberração caprichosa da natureza. Graças, porém, ao delineamento da transcendência, em tudo existe. Graças, porém, ao delineamento da transcendência em tudo existente, as reencarnações constituem o recurso pedagógico e misericordioso de Deus, facultando à sua criação o destino da perfeição. Jesus afirmou com sabedoria: sede perfeitos, como o Pai é perfeito, estabelecendo ser Ele o caminho que deveria percorrer para alcançar o êxito. Eis porque a sua doutrina é a mais compatível com as lições de justiça e de amor de que se tem conhecido. A semelhança do diamante bruto, que necessita ser lapidado para que desvele a luz que guarda, o espírito se desenvolve a golpes de aprimoramento até o momento em que pode refletir a pureza de que se constitui. O espírito é de pureza excepcional. Mas, infelizmente, o que acontece? Ele se encontra embrutecido. Por quê? Porque ainda não se submeteu às normas totais e gerais da evolução. Longa e altamente significativa é a jornada humana, a partir do nascimento até a sua plenitude. Não lhe cessam as oportunidades de alterações na trajetória, guiado pelo magnetismo do Criador na direção do alvo que busca.
alegrias e tristezas, glórias e prejuízos fazem parte desse investimento de amor cada vez mais atraente e encantador. Não lamentes os seres amados que desencarnaram. Se tiveram a existência interrompida de maneira natural, conquistaram um patamar de bênçãos que lhes serão apresentadas nas experiências futuras como glórias do renascimento. É muito importante que a gente entenda o fato do passamento, do desencarne natural. Aquele que se dá pelos desgastes do corpo físico. Entende? Existem casos em que a pessoa parte para a espiritualidade ainda prematuramente, que ele fez abusos. Um exemplo. Como por isso você fala de abuso, Francisco? É simples. O tabagismo, o alcoolismo, a glutonaria, tudo isso são abusos. E nestes casos, quando a pessoa parte do corpo físico, ele parte como um suicida. Ele simplesmente propiciou o desgaste do corpo, fazendo com que diminuísse o tempo da sua existência em virtude da sua desdita e do seu desequilíbrio. E isto não é saudável. Voltaremos.